Você já parou para olhar as notícias hoje e teve aquela estranha sensação de que tudo o que está acontecendo já estava escrito? Guerras estourando sem aviso, a natureza se comportando de forma violenta, a sociedade mudando numa velocidade que mal conseguimos acompanhar. Muita gente diz que é coincidência, que o mundo sempre foi assim. Mas será que é mesmo? E se eu te dissesse que existe um livro escrito há milhares de anos que descreveu, com detalhes assustadores, exatamente a época em que vivemos agora? Hoje, nós vamos deixar as opiniões de lado e olhar para os fatos. Vamos mergulhar nas profecias que estão se cumprindo diante dos nossos olhos, sinais que foram deixados como um alerta para a humanidade. Fique comigo até o final, porque o último sinal é o mais impressionante de todos e pode mudar completamente a forma como você enxerga o seu futuro. Seja muito bem-vindo. Nós vivemos em uma era onde a informação corre rápido, mas a sabedoria parece cada vez mais rara. Se você gosta de investigar a verdade e entender os mistérios da Bíblia de uma forma profunda e séria, você está no lugar certo. Antes de começarmos essa jornada pelos sinais dos tempos, eu quero te fazer um convite rápido. Verifique agora se você está inscrito no canal. Muita gente assiste aos nossos vídeos e esquece de se inscrever e acaba perdendo conteúdos que podem edificar a vida. Então clica aí no botão de inscrever-se e ative o sininho, porque o que vamos analisar hoje é urgente. Vamos começar falando sobre algo que ninguém pode negar. A natureza está gritando. A Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 24, nos alerta sobre o princípio das dores. Jesus fez uma comparação muito interessante aqui. Ele não disse que o fim viria de uma vez, mas comparou aos sinais de um parto. Quem é mãe sabe, as contrações começam espaçadas e fracas, mas conforme o nascimento se aproxima, elas ficam mais frequentes, mais fortes e mais dolorosas. Olhe para os dados geológicos e climáticos das últimas décadas. Terremotos em lugares que nunca tremeram. Furacões com força recorde, ondas de calor e frio extremos. A ciência chama isso de mudança climática, e eles não estão errados, mas a Bíblia chama de sinais nos céus e na terra. Não é para causar pânico, é para despertar. É a terra gemendo, como diz o apóstolo Paulo em Romanos, aguardando a redenção. Mas não é só a natureza que está doente. O segundo ponto que precisamos analisar é a sociedade. A Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriaria. Parece uma frase poética, mas analise friamente a nossa realidade. Vivemos na era da conexão digital, mas nunca estivemos tão desconectados uns dos outros. A empatia parece estar em extinção. Vemos tragédias acontecerem e, em vez de ajudar, as pessoas sacam os celulares para filmar. A violência urbana, a polarização política, o ódio gratuito na internet. Paulo escreveu a Timóteo descrevendo os homens dos últimos dias como amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, desobedientes a pais e mães, ingratos. Se você ler essa lista escrita há 2000 anos, parece que você está lendo a manchete do jornal de hoje ou o feed de uma rede social. Isso nos mostra que a profecia não é apenas sobre eventos catastróficos, é sobre a condição do coração humano. E falando em coração humano, isso nos leva a um ponto crucial sobre a tecnologia e o conhecimento. O livro de Daniel, no Antigo Testamento, tem uma profecia muito específica. Foi dito a Daniel: muitos correrão de uma parte para outra e a ciência se multiplicará. Durante séculos, as pessoas viajavam a cavalo ou a pé. A velocidade da comunicação era a velocidade de um mensageiro correndo. De repente, em um piscar de olhos na história, passamos da carruagem para o foguete, da carta para a mensagem instantânea, da enciclopédia para a inteligência artificial. A ciência se multiplicará. Nunca houve tanto conhecimento disponível, mas também nunca houve tanta confusão. A tecnologia que deveria nos libertar
muitas vezes nos aprisiona. Esse avanço exponencial é um marcador temporal bíblico fortíssimo de que estamos na reta final. Agora eu preciso fazer uma pausa rápida para te perguntar: você está gostando dessa análise? Se esse conteúdo está abrindo seus olhos, deixe o seu like agora mesmo. O like é a forma que o YouTube entende que esse é um assunto relevante e entrega esse vídeo para mais pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Então, se você acredita que mais gente precisa acordar para essa realidade, deixa o seu joinha aí embaixo. É de graça e ajuda muito o canal. Continuando, não podemos falar de profecias sem olhar para o Oriente Médio. O relógio de Deus, segundo os teólogos, é Israel. Durante quase 2000 anos, o povo judeu esteve espalhado pelo mundo sem pátria, perseguido. A lógica histórica dizia que esse povo deveria ter desaparecido, assimilado por outras culturas. Mas a Bíblia, em Ezequiel e Isaías, prometia que, nos últimos dias, a nação renasceria em um só dia. E em 1948, contra todas as probabilidades, Israel voltou a ser uma nação. Independentemente da sua posição política sobre os conflitos atuais, o fato histórico do retorno desse povo à sua terra ancestral é um cumprimento profético inegável e sem precedentes na história da humanidade. Jesus disse: "Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão." Muitos estudiosos associam a figueira a Israel. O fato de essa nação estar no centro das atenções mundiais hoje não é acaso, é roteiro. Outro sinal que muitas vezes passa despercebido é a busca por uma governança global e um sistema econômico unificado. O livro de Apocalipse fala sobre um tempo em que ninguém poderá comprar ou vender sem uma marca. Durante séculos, isso parecia impossível. Como controlar o comércio do mundo todo? Hoje, com o desaparecimento do dinheiro físico, a ascensão das moedas digitais e os sistemas de crédito social, a infraestrutura para um controle total já existe. Nós já vivemos numa sociedade onde, se você for cancelado ou tiver suas contas bloqueadas, você virtualmente deixa de existir para o sistema. A tecnologia não é o anticristo, mas a Bíblia nos alerta que o cenário para um controle global precisa estar montado para o fim dos tempos. E nós estamos vendo os tijolos dessa construção sendo colocados dia após dia. E isso nos leva à apostasia. A Bíblia diz que antes do fim viria a apostasia. O que é isso? É o abandono da fé. Não é o ateísmo crescendo. É a igreja se corrompendo. É o cristianismo sendo diluído, transformado em autoajuda, em show ou em negócio. Vemos ensinamentos que agradam aos ouvidos, mas que não transformam o coração. Vemos a verdade sendo relativizada dentro dos próprios templos. Quando a fé se torna apenas um produto de consumo e não um compromisso de vida, estamos vendo a grande apostasia acontecendo. Mas apesar de tudo isso parecer assustador ou negativo, existe o sinal mais importante, e esse é o sinal de esperança. Jesus disse: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Nunca o evangelho chegou tão longe. Através da internet, de missões, de rádio, a mensagem da cruz está alcançando tribos isoladas e países fechados. A tradução da Bíblia está acelerada como nunca antes. O fim não virá antes que a oportunidade de salvação seja oferecida a todos. Deus não é lento, Ele é paciente, querendo que ninguém se perca. Portanto, quando olhamos para as guerras, para a tecnologia, para a natureza em fúria, não devemos nos desesperar. Para o cristão, esses sinais não são motivo de medo, mas de preparação. É como ver as placas na estrada indicando que o seu destino está chegando. A pergunta que fica não é quando será o fim, mas sim
como eu estou vivendo hoje. Você está vivendo como se fosse durar para sempre aqui ou está construindo algo que tem valor eterno? Eu quero muito saber a sua opinião. Qual desses sinais você acha que é o mais evidente nos dias de hoje? A tecnologia, a natureza, a situação em Israel? Escreve aqui nos comentários, eu leio todos e quero ver o debate de vocês sobre isso. E se esse vídeo te fez pensar, se te trouxe alguma luz, compartilhe ele agora no grupo da família, no grupo da igreja. Vamos espalhar a sabedoria e não apenas o medo. E se você ainda não fez isso, essa é a sua última chance neste vídeo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Toda semana trazemos estudos profundos para fortalecer a sua fé e o seu entendimento. Obrigado por assistir até aqui. Lembre-se, vigiai e orai. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.